Olá, boa noite, alunos da quarta etapa da EJA, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. A nossa quinzena, ela vai começar na página 53, mas já é da parte do sétimo ano, do novo módulo, tá bom? Então, vocês vão lá no módulo 7, na página 53. Aí eu fiz esse plano de aula baseado nesses conteúdos, e aí depois a gente volta para ver os conteúdos anteriores. Nós iremos abordar hoje o gênero textual crônica. A crônica está aqui, os jornais, e nós iremos fazer uma breve leitura para depois nós respondermos as 7 questões que temos relacionadas a essa crônica, tá ok? Eu vou fazer essa leitura, peço que vocês prestem bastante atenção. Se quiserem, podem ir acompanhando aí no livro comigo, certo? Vamos começar. Meu amigo lança fora, alegremente, o jornal que está lendo e diz: chega, houve um desastre de trem na França, um acidente de mina na Inglaterra, um surto de peste na Índia. Você acredita nisso que os jornais dizem? Será o mundo assim? Uma bola confusa, onde acontecem unicamente desastres e desgraças? Não, os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Veja, por exemplo, aqui. Em um subúrbio, um sapateiro matou a mulher que o traía. Eu não afirmo que isso seja mentira, mas acontece que os jornais escolhem os fatos que noticia. O jornal quer fatos que sejam notícias, que tenham conteúdo jornalístico. Vejamos a história deste crime. Durante os 3 primeiros anos, o casal viveu imensamente feliz. Você sabia disso? O jornal nunca publica uma notícia assim. Anteontem, cerca de 21 horas, na rua Arlinda, no Meier, o sapateiro Augusto Ramos, de 28 anos, casado com a senhora Deolinda Brito Ramos, de 23 anos de idade, aproveitou-se de um momento em que sua consorte erguia os braços para segurar uma lâmpada, para abraçá-la alegremente, dando-lhes beijos na garganta e na face, culminando em um beijo na orelha esquerda. Em vista disso, a senhora em questão voltou-se para o seu marido beijando longamente na boca e murmurando as seguintes palavras: meu amor, ao que ele retorquiu: Deolinda. Na manhã seguinte, Augusto Ramos foi visto saindo de sua residência às 7h45 da manhã, isto é, 10 minutos mais tarde do que o habitual, pois se demorou, a pedido de sua esposa, para consertar a gaiola de um canário da terra de propriedade do casal. A impressão que a gente tem lendo os jornais, continuou meu amigo, é que lá é um local destinado principalmente à prática de uxoricídio, e dos bares nem se fala, imagine isto. Ontem, cerca de 10 horas da noite, o indivíduo Ananias Fonseca, de 28 anos, pedreiro, residente à Rua Chiquinha, sem número, no Encantado, entrou no bar Flor Mineira, à Rua Cruzeiro, 524, em companhia de seu colega Pedro Amâncio de Araújo, residente no mesmo endereço. Ambos entregaram-se às fartas libações alcoólicas e já se dispunham a deixar o botequim quando apareceu Joca, de residência ignorada, antigo conhecido de 2 pedreiros, e que também estava visivelmente alcoolizado. Dirigindo-se aos 2 amigos, Joca manifestou desejo de sentar-se à sua mesa, no que foi atendido. Passou então a pedir rodadas de conhaque, sendo servido pelo empregado do botequim, Joaquim Nunes. Depois de várias rodadas, Joca declarou que pagaria toda a despesa. Ananias e Pedro protestaram, alegando que eles já estavam na mesa antes. Joca, entretanto, insistiu, segundo-se uma disputa entre os 3 homens, que terminou com a intervenção do referido empregado, que aceitou a nota que Joca lhe estendia. No momento em que trouxe o troco, o garçom recebeu uma boa gorjeta, pelo que ficou contentíssimo. O mesmo acontecendo aos 3 amigos, que se retiraram do bar alegremente, cantarolando sambas, reinando a maior paz no subúrbio do Encantado, e a noite foi bastante fresca, tendo Dona Maria, sogra do comerciário Adalberto Ferreira, residente à Rua Benedito, 14, senhora que sempre foi muito friorenta, chegando a puxar o cobertor,
tendo depois sonhado que seu netinho lhe oferecia um pedaço de goiabada. E meu amigo, se um repórter redigir 2 notas e levá-las ao secretário de redação, será chamado de louco, porque os jornais noticiam tudo menos uma coisa tão banal de que ninguém se lembra: a vida. Então essa é a crônica que nós temos intitulada Os Jornais. Depois dessa leitura, eu peço que vocês pausem o vídeo e façam uma leitura bem atenta, fazendo as pausas, respeitando a pontuação, para que vocês consigam compreender, interpretar essa crônica de uma maneira adequada, tá? Depois da pausa do vídeo, vocês voltem, que nós iremos responder as 7 questões que se seguem, ok? Então, vou esperar vocês pausarem. Vamos lá? E agora a gente vai dar continuidade. Vamos responder, então, da 1 até a 7. Lembrando, pessoal, eu estou recebendo poucas atividades da turma de vocês. O que vocês devem fazer? Vocês devem escrever as perguntas dos livros nos seus cadernos. Vocês vão colocar 4ª etapa, disciplina língua portuguesa, né? Colocar a página a que vocês estão respondendo e os números das questões, colocando as perguntas e as respostas. E depois, no dia da entrega e recebimento de materiais, vocês irão devolver para mim para eu poder fazer a correção e atribuir a nota de vocês, tá certo? Então, vamos lá na primeira questão. A primeira questão, vocês irão precisar de um dicionário. Caso vocês não tenham dicionário, vocês podem pesquisar na internet. Só que, para facilitar, eu irei responder aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para ficar melhor para vocês. Vamos lá, 4ª etapa, perdão. A primeira questão diz o seguinte: procure em um dicionário o significado das palavras e expressões a seguir: consorte, culminar em e uxoricídio. Acho que é assim que pronuncia. Nós temos aqui o que é consorte. Coloquem aí, consorte. Consorte é parceira, companheira. Culminar em. Culminar em é. Só um minuto, pessoal. Culminar em. Vamos lá, culminar em, terminar com. Aí nós temos o uxoricídio, assassinato de uma mulher. Então essas são as respostas da questão 1. Aí nós temos aí a questão 2. Releia a primeira frase do texto e responda. O texto é narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Na leitura que eu fiz, o que vocês observaram? Em primeira ou em terceira? O texto é narrado em primeira pessoa, né? Então, vamos lá. O texto é narrado em primeira pessoa. Aí a 3 diz assim: a primeira fala do personagem no texto contém uma opinião sobre os jornais. Qual é essa opinião? Identifique nessa parte do texto um trecho que comprove a sua resposta e transcreva no caderno. Eu vou colocar aqui para vocês assim: os jornais diz que os jornais manipulam as notícias. E aí vocês irão lá no texto, irão procurar qual é a frase que está dizendo que os jornais manipulam as notícias, tá bom?
Na 4, nós temos o seguinte. Entre as características a seguir, assinale aquelas que se relacionam com o gênero textual crônica. Aí nós temos aqui, vocês irão marcar o X na primeira, marcar o X na segunda, na quarta, na quinta e na sétima. Repetindo, na quarta questão, vocês irão marcar um X, na primeira e na segunda, na quarta, na quinta e na sétima opção, tá bom? Aí na quinta questão nós temos: que gênero de texto jornalístico você identifica dentro da crônica? Lá estava falando de quê? De notícia, né? Então, gênero é notícia. Isso. Muito bem. Na 6. Quantas histórias são contadas nessa crônica? Que personagens são citados em cada uma dessas histórias? Então, lá foram citadas 2 histórias. Aí pergunta quais foram os personagens. Aí nós temos aqui a história do sapateiro e de sua esposa. E tem também de 3 amigos. 3 amigos em um bar. É isso que a gente viu, né? Aí na 7 diz assim: as notícias que estão dentro da crônica respondem às perguntas básicas: o que, quem, quando, onde, como, as quais geralmente são respondidas em textos como esse. Aí tá te perguntando se lá na crônica tá respondendo essas perguntas: o que, quem, quando, onde, como. Você viu respostas a essas perguntas? Viu sim, né? Então bote aí, sim. Bom, então essa é a nossa aula de hoje de língua portuguesa da 4ª etapa. São 7 questões, vocês irão responder, mas prestem atenção lá na leitura, voltem, façam a leitura primeiro para depois vocês responderem as questões, tá? Pausem o vídeo para que vocês possam escrever essas respostas que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, tenham uma ótima noite, uma noite abençoada, e a gente volta na próxima aula, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.